Olá, seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre empresa individual de responsabilidade limitada. A nossa convidada é a professora de Direito Empresarial e mestre em Direito, Juliana Palu. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Imagina, Dari, sou eu que agradeço, é realmente algo assim, muito motivador, muito inspirador e uma coisa que é de outro mundo, como diz na minha terra. É um momento importante para a senhora. Muito, Que bom, a muito gente fica honrado com a importante, sua muito presença. importante. Me diga uma coisa, a sua entrada no direito, como é que se deu? Foi motivada por alguém? Foi motivada por um filme, por gente da família, por amigos? Conta pra Na gente. verdade, Dari, foi motivada pelo meu pai. Eu, como toda adolescente, não sabia o que eu queria fazer da vida, não sabia qual era a faculdade e meu pai já me deu esse empurrãozinho, meio que me obrigando a fazer uma faculdade. Como meu irmão mais velho já fazia direito, então eu acabei seguindo e acabei me apaixonando, não larguei, estou até morrer dentro do direito. Essa pressão dele, então, foi decisiva. Foi decisiva. Se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui. Agora, na faculdade, apesar de ter havido essa influência aí, digamos, espontânea, né? Essa decisão livre, espontânea por parte da professora, ajudou também a confirmar essa escolha? A senhora teve certeza que era por ali mesmo? Sim, sim. Eu me descobri bem realizada durante a faculdade. E cada dia mais tenho me realizado mais. A docência é algo que inspira e que te motiva todos os dias. E desde a faculdade não me vi mais fazendo outra coisa. Já que a senhora falou em docência, teve algum professor ou uma professora, né, aqueles mestres que realmente foram decisivos, assim, que contribuíram de uma forma importante, efetiva? Sim, tive dois grandes professores. Hoje, aposentado, o professor Oswaldo Scacabarose, meu primeiro professor de Direito Civil. Minha primeira nota na faculdade foi a pior nota, mas foi, coincidentemente, aquele que me inspirou mais e que me deu um grande puxão de orelha. Falou assim, agora é o primeiro mês, ou você fica ou você sai, porque aqui eu não quero ninguém que não tenha de fato a vocação. E com relação ao direito empresarial, tive o professor Marcelo Gazzi Tadei, que foi quem me inspirou e que me trouxe o primeiro contato com o direito de empresa e que me fez apaixonar e que foi, durante a faculdade, a minha matéria preferida. E fiquei até hoje no direito de empresa. Uma vez formada, qual foi o seu caminho? Quando eu me formei, eu fui advogar, advogo até hoje, sempre tive escritório próprio. Como eu disse para você, tenho um irmão mais velho que também advoga. E então eu continuei a carreira como advogada, nunca tive a pretensão de fazer concurso público, mas sempre tive a pretensão de um dia me tornar docente. E a vida me encaminhou para a docência e estou muito feliz. E hoje, dando mais aula do que advogando. Já que tocou no assunto, não tinha a expectativa de fazer concurso, a senhora falou do exemplo do seu pai que a pressionou para estudar direito. Assim, a família também não pressionou depois? Não, vai ser juíza, vai estudar para concurso. Teve isso também, não? Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Todos os meus familiares, mãe, sogra, sogro, eles me cobram. Não, você tem que deixar de ser... trabalhar no privado, né? Porque eu leciono no privado. Já que você quer lecionar, lecione, mas lecione no público, né? Preste o concurso público. Mas, enfim, não tenho a vocação para concurso. E em relação à sua rotina, a senhora já falou que ainda segue como advogada, né, nesse ramo empresarial e também dá aulas. Como é que divide, como é que você se divide, como é que se divide esse tempo todo? É bem complicado. Dormir, para mim, por exemplo, é uma coisa que praticamente não existe. De vez em quando dorme? De vez em quando eu durmo. Durante as minhas manhãs eu fico com o meu bebê, eu tenho uma menininha de 1 ano e meio. À tarde ela vai para a escolinha e é o momento que eu começo a me dedicar para a carreira. A tarde toda preparando as aulas, à noite na faculdade e quando volto da faculdade à noite, coloco em dia os prazos do escritório. Enfim, é uma vida bem corrida. Qual é o tipo de caso mais comum na sua rotina de advogada empresarial? Olha, o caso mais comum que eu tenho é com relação à inadimplência.
Os empresários hoje em dia, eles me procuram muito. Primeiro contato com o direito de empresa e que me fez apaixonar e que foi, durante a faculdade, a minha matéria preferida. E fiquei até hoje no direito de empresa. Uma vez formada, qual foi o seu caminho? Quando eu me formei, eu fui advogar, advogo até hoje, sempre tive escritório próprio. Como eu disse para você, tenho um irmão mais velho que também advoga. E então eu continuei a carreira como advogada, nunca tive a pretensão de fazer concurso público, mas sempre tive a pretensão de um dia me tornar docente. E a vida me encaminhou para a docência e estou muito feliz. E hoje, dando mais aula do que advogando. Já que tocou no assunto, não tinha a expectativa de fazer concurso, a senhora falou do exemplo do seu pai que a pressionou para estudar direito. Assim, a família também não pressionou depois? Não, vai ser juíza, vai estudar para concurso. Teve isso também, não? Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Todos os meus familiares, mãe, sogra, sogro, eles me cobram. Não, você tem que deixar de ser... trabalhar no privado, né? Porque eu leciono no privado. Já que você quer lecionar, lecione, mas lecione no público, né? Preste o concurso público. Mas, enfim, não tenho a vocação para concurso. E em relação à sua rotina, a senhora já falou que ainda segue como advogada, né, nesse ramo empresarial e também dá aulas. Como é que divide? Como é que você se divide? Como é que se divide esse tempo todo? É bem complicado. Dormir, para mim, por exemplo, é uma coisa que praticamente não existe. De vez em quando dorme? De vez em quando eu durmo. Durante as minhas manhãs eu fico com o meu bebê, eu tenho uma menininha de 1 ano e meio. À tarde ela vai para a escolinha e é o momento que eu começo a me dedicar para a carreira. A tarde toda preparando as aulas, à noite na faculdade e quando volto da faculdade à noite, coloco em dia os prazos do escritório. Enfim, é uma vida bem corrida. Qual é o tipo de caso mais comum na sua rotina de advogada empresarial? Olha, o caso mais comum que eu tenho é com relação à inadimplência. Os empresários hoje em dia, eles me procuram muito para tratar da inadimplência, como que entram com ação de cobrança, com ação de execução, ações essas que permitem o exercício do direito de empresa através dos títulos de crédito, né? Mas hoje, dentro da advocacia na minha cidade, essa é o tipo de ação mais comum. E na sala de aula, quais têm sido as principais dúvidas dos seus alunos? O que é que mais angustia, né, esse grupo de estudantes da atualidade? Eles se sentem um pouco temerosos com relação ao que vão desenvolver saindo da faculdade. Se de fato vão ser advogados ou não, se vão prestar concurso ou não, até porque a grande maioria deles precisam de um retorno financeiro muito rápido. E nem sempre a advocacia, quando você não é um advogado empregado, você consegue tal rapidez. Eu trabalho em instituições onde eu tenho alunos que se esforçam muito. Eu dou aula, por exemplo, para cortadores de cana, eu dou aula para pedreiros que conseguiram ingressar na faculdade e que estão aí batalhando, procurando a conquista de um sonho, que é o diploma. Muitos deles têm o primeiro contato, né, da família toda com o ensino superior, e a grande preocupação deles é com o que vão fazer com relação ao término da faculdade, se de fato vão ter esse retorno. Professora, qual é a receita, se é que existe, ou o melhor perfil para um advogado ou advogada empresarial? Olha, você tem que ser muito detalhista, né? Para você trabalhar com direito de empresa, você tem que gostar muito e ser de fato detalhista, não ficar atento a tudo que o Código Civil nos traz, porque nós temos legislações próprias, nós temos artifícios próprios. Você tem que, de fato, estar atento às pequenas peculiaridades que o direito de empresa tem. Por isso que não é todo mundo que gosta desse ramo, né, dessa atividade.
É necessário também acompanhar o noticiário, ter esse contato para saber a rotina das empresas, como é que anda o mercado também, ou é algo mais detido sobre o caso que aquela empresa está passando? Não. A atualização ela deve ser constante, né? Nós não conseguimos hoje ter nenhum tipo de satisfação profissional sem você estar atualizado. Sobretudo com relação ao direito de empresa, a nossa legislação ela muda, o nosso cenário econômico muda, enfim, estar atualizado é fundamental para o exercício do direito de empresa. Ah, certo. Professora, vamos à nossa primeira pausa aqui? Ok. Perfeito. Vamos ao nosso primeiro intervalo aqui no Saber Direito Debate. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. Nativa do Brasil, a jabuticaba é uma das frutas que agrada o paladar de muita gente. Escura por fora, branca por dentro, tem espécie doce, outras mais azedas. Jabuticaba para comer do pé, ou que tal suco, geleia e licor. Tem gente que aproveita a safra que é curta, em torno de 15 dias. Já comeu quantas hoje? Não tem como contar. Várias. Uhum. Minha mãe ama jabuticaba. Você gosta, Edna? Ah, eu amo, como muito. Olá, o Saber Direito Debate está de volta, hoje com a professora de Direito Empresarial e mestre em Direito, Juliana Palu. Estamos falando sobre empresa individual de responsabilidade limitada. Professora, eu queria saber o que é que a senhora tinha em mente ao preparar esse curso que foi exibido aqui na TV Justiça ao longo da semana. Olha, a Eireli, ela não é tão nova assim, considerando que ela foi instituída em 2011. Só que ela trouxe uma legalização gigantesca para aquela pessoa que tinha o desejo de se tornar empresário, mas que não queria. Ou porque não queria exercer na forma de empresário individual, sozinho, com a falta de limitação patrimonial, ou para aquela pessoa que não queria constituir uma sociedade empresária. Então, a Eireli, ela trouxe uma possibilidade que fomentou o mercado empresarial. Então, por isso, foi que eu pensei em trazer para as pessoas a Eireli e trazer um pouquinho mais de conhecimento a respeito desse instituto. Empresa individual de responsabilidade limitada tem dono? Sim, ela tem dono. A Eireli, por ela ser exercida sozinha, por uma pessoa, ela tem dono. Na verdade, ela ficou conhecida como popularmente ser empresa de alguém, ser o ente de alguém. Por isso que a gente fala no coloquial que ela tem um dono, mas na verdade ela tem um titular, não um dono. O dono é aquilo que a gente fala no dia a dia, que a gente fala na informalidade, mas na verdade ela tem um titular. E esse titular tem sócio? Não, ele não tem sócio, ele desenvolve a atividade sozinho. Uma das vantagens da instituição da Eireli. Constituir uma empresa assim é parecido com a formação de qualquer sociedade prevista no Código Civil ou é completamente diferente? Em termos, ela pode ser parecida ou não, de acordo com a ótica que a gente analisa a Eireli. Se eu pensar que ela é um instituto que permite a limitação patrimonial, eu tenho aí algumas características próprias da limitada, da sociedade limitada. Agora, se eu pensar de uma forma contrária, que eu exerço a Eireli sozinho, eu me aproximo mais das características do empresário individual. Então, a Eireli, a gente pode dizer de uma forma bem simples, de uma forma bem clara, que ela é uma junção das duas formas de exercício de atividade. E dá alguma confusão, às vezes, isso para quem pretende formar uma Eireli ou para quem está diante de uma causa que envolve uma Eireli? É um regime jurídico diferenciado, não é? Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Dá uma confusão. Dá uma confusão por quê? Porque estamos acostumados a desenvolver atividade ou como empresário individual, sozinho, assumindo os riscos pelo empreendimento, ou estamos acostumados a ter um sócio, trabalhando em conjunto com outra pessoa. Então, a Eireli, ela traz a reunião dessas duas possibilidades em uma só.
Então, por isso que aí nós temos um pouquinho de confusão. Mas as suas regras são claras, a maioria delas são dotadas das mesmas regras da sociedade empresária do tipo limitada. O titular, no caso de uma Eireli, ele pode contratar um administrador? Pode sim. A lei, na verdade, o artigo 980-A do Código Civil, que é quem trouxe a Eireli para o ordenamento jurídico, ele não deixou essa questão muito clara. Mas lá no parágrafo 6º desse mesmo artigo 980-A, nós temos que as regras da limitada podem ser aproveitadas naquilo que for pertinente para a Eireli. E se a limitada pode ter um administrador, a Eireli também pode. Isso é perfeitamente possível. Eireli, a gente está falando aqui, é a abreviatura ou a sigla, né, para empresa individual de responsabilidade limitada. E eu estava lendo a respeito que você tem que deixar isso até no nome da empresa também, Eireli. É importante deixar claro que é uma Eireli no nome. Por que tem que colocar que é uma Eireli? Sim. Assim como nós, as Eirelis, assim como nós, pessoas físicas, pessoas naturais, somos identificadas por um nome, certo? Eu tenho o meu, você tem o seu, eu sou Juliana, você é o Dari. As empresas também, elas são identificadas pelo seu nome. Só que eu preciso necessariamente, ao final do nome empresarial da Eireli, colocar a expressão Eireli, justamente para identificar que é uma pessoa titular que desenvolve uma atividade sozinho, mas que foi constituído um patrimônio apartado, ou seja, muito embora se desenvolva uma atividade empresarial sozinho, própria do tipo empresário individual, eu tenho a limitação do patrimônio. Então, por isso que eu identifico que aquela pessoa está sozinho, sim, mas ela constitui um patrimônio que vai ser o garantidor dos credores em caso de alguma cobrança de qualquer tipo de obrigação. Se não vem essa classificação como Eireli no final do nome da empresa, ele está sujeito a algum tipo de penalidade por isso? Sim. Se não tiver ao final do nome a expressão Eireli, a responsabilidade do titular ela se torna ilimitada. E o que é isso? A responsabilidade limitada, ela diz que o patrimônio do titular da Eireli se confunde com o patrimônio da Eireli, ou seja, ele pode vir a responder com seus bens pessoais, caso tenha aí a cobrança de alguma obrigação. Então, era isso que eu tinha interesse em perguntar. Quando a Eireli causa um dano, quem é responsabilizado? Quem é responsabilizado? Obviamente, em primeiro lugar, o seu titular. Se tiver um administrador e se esse administrador agiu de forma negligente, ele também poderá ser responsabilizado. Eu sempre digo, professora, que um dos grandes momentos aqui do Saber Direito Debate é em relação à terminologia. Aqueles verdadeiros palavrões que às vezes a gente não faz a menor noção do que seja. E eu pensei um especialmente para a nossa conversa aqui, né? Teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. Que bicho é esse e como é que isso é aplicado à Eireli? Olha só, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ela diz que, agindo o sócio ou o administrador da empresa, da sociedade limitada, de forma abusiva, de forma contrária àquilo que se é de direito, ele vai, então, responder pelo dano que ele vier a causar. Responde como? Responde com seu patrimônio pessoal. Isso é aplicado à Eireli, porque, como eu já disse para você, as regras da limitada são aproveitadas para a Eireli. O que é a teoria da desconsideração inversa? Como o próprio nome diz, a responsabilidade é inversa. Responde, então, a empresa pela atitude abusiva do seu sócio. Se a empresa responde pela atividade abusiva do sócio, logicamente a Eireli responde pela atividade abusiva do seu titular. Hoje em dia é muito comum nas ações de direito de família, onde nós temos aí o desvio do patrimônio justamente para detrimento de pagamento de pensão e coisas do gênero. Professora, vamos a mais uma pausa? Sim. Perfeito, vamos ao nosso último intervalo aqui no Saber Direito Debate. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.
Voltamos com o Saber Direito Debate. A nossa convidada de hoje é a professora de Direito Empresarial e mestre em Direito Juliana Palu. Nós estamos falando sobre empresa individual de responsabilidade limitada. E agora, os livros que a nossa convidada trouxe. É sempre importante aqui, durante as entrevistas, né, professora? A senhora trouxe aqui de Marlon Tomazetti, Curso de Direito Empresarial, Teoria Geral e Direito Societário. Qual é a importância desta obra? Na verdade, é o seguinte, eu costumo dizer que eu sou professora de Direito de Formação. O que é isso? Gosto da graduação, gosto de dar o primeiro contato do direito para esse pessoal que está iniciando, como eu costumo dizer, para minha molecadinha. O livro do professor Marlon Tomazetti, ele é muito importante, porque ele é um livro muito claro e que traz o primeiro contato do direito de empresa para o aluno. Não só especificamente com relação à Eireli, mas ele traz aí dentro dos seus volumes um primeiro contato de uma maneira clara, de uma maneira tranquila, de uma maneira em que o aluno consiga se situar na leitura e consiga de fato entender esse primeiro contato que é passado em sala de aula. É uma obra de referência, assim, de consulta permanente? Sim, é uma obra de consulta permanente, é uma obra de referência, uma obra completa, porém muito clara e didática. Ela é mais voltada para estudante mesmo, professora? Sim, ela é uma obra... O concurseiro também pode usar esse livro aqui? O concurseiro pode usar, só que o livro do professor Marlon, ele é mais voltado para a academia mesmo, para aquela pessoa que está tendo um primeiro contato e que precisa de um pouquinho mais de complementação. A senhora também trouxe aqui de Fábio Ulloa Coelho, novo manual de direito comercial, direito de empresa. O que a gente pode falar sobre esse livro? Bom, Fábio Ulloa é um clássico dentro do direito de empresa. Hoje é o nosso autor mais requisitado, é o autor em que os alunos sentem mais familiaridade. O professor Fábio Ulloa anualmente lança o seu livro Curso de Direito Comercial e traz também em conjunto o novo curso de Direito. Ele divide as suas obras em vários exemplares e ele traz um outro livro, que é justamente esse, que é um compilado, um compêndio desses outros livros divididos em vários exemplares. O professor Fábio Ulloa, também muito usado na academia, é um livro recomendado para aquele aluno que quer ter um contato mais rápido, não menos profundo em conhecimento, mas um livro mais enxuto, para aquele aluno da academia que precisa de uma consulta mais rápida do que num livro dividido em vários capítulos. A gente percebe aqui, tem definições, né, muito claras. Muito a sociedade claras, de economia concisas. mista, sociedade em comandita por ações. Sim, vai ele é bem explicando. direto, ele é bem didático. Tá certo. A senhora também trouxe aqui mais um livro, este de André Luiz Santa Cruz Ramos, Direito Empresarial Esquematizado. E esse livro aqui, professora? Este é um livro que assume um outro perfil do que os outros dois. O livro do professor André, por ele ser esquematizado, como o próprio nome diz, ele traz esquemas com relação à matéria que ele está tratando. Ele traz questões de concurso, enfim. É um livro que é mais voltado para aquele concurseiro, para aquela pessoa que está aí almejando um concurso público. Já vem até grifado, né? Já, de gráfica, ele já né? vem grifado, ele já vem com gráficos, já vem com esquemas, já vem com questões de concursos que já se passaram, enfim. É um livro não menos completo do que os outros, mas um livro que é mais voltado para o estudo do concurseiro. Não que os outros dois não sejam, mas é que o livro do professor André, ele é mais direcionado para esse público. O livro também fala sobre a atuação do CAD, que regula também as Eireles ou não? São situações completamente distintas. Olha, não é que ele não regule. O que acontece é que aquele titular que instituiu a Eireli, ele trabalha com uma atividade um pouco menos, como eu posso dizer, uma atividade menor. O CAD ele vai incidir naquelas empresas, naquelas sociedades em que tem um volume maior e que precisam de uma orientação maior.
digamos assim. A Eireli ela foi instituída justamente para que aquele que desejasse trabalhar como um empresário saísse da informalidade. Então, nem sempre o volume de negócio atingido para ele, nem sempre a atividade é uma atividade que necessite de tamanha fiscalização. Mas não é que o CAD não incida, ele incide, mas de uma maneira bem menor do que com relação a outro tipo societário. Eu não posso encerrar essa entrevista sem perguntar para a senhora como é que funciona o processo de falência, de recuperação judicial de uma Eireli. Olha só, o procedimento falimentar da Eireli, o procedimento recuperacional da Eireli é o mesmo de que uma sociedade limitada. Não tem diferença? Não tem diferença. Nós ingressamos com a falência ou a requerimento, que é a autofalência, ou quando alguém ingressa com a falência de alguém, quando alguém pede a falência de alguém, como eu costumo dizer para os meus alunos. O procedimento em si é o mesmo, justamente porque a lei que trouxe a Eireli, o artigo preciso 980-A, parágrafo 6º, ele permite que se aproveite as regras de outra sociedade. E como a sociedade limitada ela tem um procedimento dado pela lei de falência, com a Eireli é a mesma coisa. O titular pode pedir falência, então? Pode. No momento da economia, como a gente enfrenta nesse momento, assim, ele é propício para o surgimento ou não de Eirelis? Sim, eu acredito que sim. Nós temos aí, com relação à informalidade, com relação ao alto número de desemprego, nós temos cada vez mais profissionais que estão se lançando no mercado empresarial, que começam a sua atuação através de um empresário individual, que buscam aí os benefícios da MEI, né, como microempreendedor individual, e que percebem ao longo do desenvolvimento que a sua transformação em Eireli seria extremamente vantajosa. E o motivo principal dessa vantagem é justamente a separação patrimonial, a limitação da responsabilidade. Então, a senhora está me dizendo que a Eireli seria o passo natural de um microempreendedor individual? Sim. A Eireli ela é capaz de trazer a formalidade. Não que o microempreendedor individual ele não seja formal, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a Eireli traz a ele o benefício da separação patrimonial. E hoje em dia é um benefício fantástico para quem está exercendo a atividade. Professor, eu queria agradecer pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, por dividir a sua história conosco no programa de hoje. Muito obrigada, foi eu que agradeço. Tá certo. Esta edição do Saber Direito Debate fica por aqui, mas você pode rever na internet. É só acessar tvjustiça.jus.br. As edições anteriores também estão disponíveis lá. Perguntas e sugestões podem ser enviadas para o nosso e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima semana.